Olá, tudo bom? Sou Celso Saito. Olá, pessoal, e eu sou o Luiz Gustavo. Estamos aqui no KPS Cast e esta vez falaremos sobre a experiência é a meta, mas o orçamento é o limite? KPS Cash revela como Opti Space transforma a gestão de espaços em investimentos e conexões reais. Bom, Luiz, para começar esse nosso bate-papo, eu vou compartilhar com o nosso público alguns dados e aí você explica de onde vêm esses números, né? Que não é um número chutado, não é um número inventado pela gente, mas ele tem uma base, tem uma fonte confiável. Então, alguns dados que podem surpreender vocês, inclusive. 84% dos líderes apontam Employee Experience como o principal objetivo estratégico, mas ao selecionar novos escritórios, né, o ponto de decisão acaba dividindo em dois fatores. 74% priorizam localização e 67% priorizam custo, ou seja, acaba tendo uma limitação de budget, o direcionamento da tomada de decisão acaba firmando em números. E apenas 27% consideram potencial de experiência do colaborador como fator relevante na escolha. Isso é complicado, né? Isso é bem complicado. A gente vem falando tanto de employee experience, que é a grande maneira de você trazer o seu colaborador de volta para o escritório, e de repente a gente se depara com esses dados que foram divulgados pela Lisman, que é uma empresa de consultoria e pesquisa sobre workplace, sediada na Inglaterra, e que surpreende. Assim, não é uma surpresa, né? Mas vamos ser bem sinceros. Toda vez que a gente vai fazer um projeto e a gente entra numa e o cliente já escolheu o local, a gente pergunta para ele: mas por que você escolheu esse local? Ah, porque a negociação foi muito boa, não sei o que. Você fez uma pesquisa, você entendeu onde estão os seus colaboradores, onde a maioria deles está morando, para você poder fazer essa mudança? Não. Ah, não, a gente fez, mas isso não era muito importante, e tudo mais. Então, e assim, a gente tem exemplos das duas coisas. A gente tem exemplo de empresas que fizeram uma mudança, queriam fazer uma mudança X, radical, mudar de cidade. Mas aí, através de uma consultoria, da qual eu participei, falou, gente, espera, vamos pensar direito, vamos dar dois passinhos para trás, vamos entender onde estão os seus colaboradores. Aí fomos entender onde estavam todos os colaboradores. E tinha um percentual que estava no interior. Pô, legal. Então esse pessoal pode ir para esse lugar que vocês estão indo. Vai estar perto. Agora, o restante, quantas vezes as pessoas vão trabalhar? Você fala, tantas vezes. Então, tem algum lugar que a maioria dessas pessoas consegue acessar, ou se elas precisarem vir das suas cidades, conseguem acessar rapidamente? Pô, tem, vamos aqui. Então, foi feito um trabalho e a escolha do local acabou sendo muito bacana. Só para ter uma ideia, mesmo com o local bacana, por conta da política de trabalho, a ocupação média deles é de 35% do escritório, média, em dois andares. Já uma outra empresa fez um acordo estratégico com um grupo, com investidores e tal, e foi ser o âncora de um empreendimento num lugar com menos acesso. E não falou, não foi entender, ou até sabe, entendi um pouco de onde estavam os colaboradores, mas foi uma decisão top-down. Não, vai ser aqui por causa disso, disso e disso, custo, né? E acaba sendo dessa maneira, né, Celso? E aí, Luiz, quando você coloca com menos acesso, o que me vem à cabeça é a questão de logística, né? Para quem usa carro, é uma situação para se deslocar de um ponto a outro. Agora, quem não tem carro ou quem não tem acesso à garagem por causa do cargo, né, pela política interna de benefícios e tal,
e sim, precisam pegar transporte público ou outros meios para se locomover até chegar ao escritório, temos a questão logística que pode pesar muito, porque uma coisa é o camarada, mesmo com carro, e apesar do trânsito, ele tem a comunidade de estar num veículo privado, vamos falar assim, né, no seu meio de transporte. Mas aquele camarada que pega um transporte público, às vezes tem que pegar uma, duas, três conduções, fazer baldeação, etc e tal, que acaba consumindo 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, ou seja, a empresa está eliminando 3 horas da vida do colaborador dele. Com que ânimo que essa pessoa vai trabalhar, né? E fora essa questão, se a empresa responder, não, mas a gente se preocupou com isso e a gente providenciou vans circulares para pegar em pontos estratégicos e levar até a sede da nova empresa. Então, a questão e questionamento que eu faço, e eu peço para você elucidar, Luiz, é o seguinte: eu vou começar com a frase: contratar gato por lebre. Né? Então, se pagou 1 metro quadrado mais barato, mas quando vai somar, né, os acessórios para compensar a localização, que é o fato que a gente está comentando agora, né, aonde está o escritório, né, contratar uma van circular ou providenciar fretamento de ônibus ou outros dispositivos, né, de repente ter que criar um refeitório interno, porque no entorno não tem, entre outros fatores. O que você pode falar para a gente, então, com relação a esses custos ocultos que vão adicionar, né, ao custo total da operação ao longo do tempo, que às vezes as empresas se esquecem. esse é um ponto extremamente crítico, justamente na experiência desse colaborador. Ele vai impactar. Lembra quando a gente falou lá atrás, no primeiro episódio, a questão do cafezinho? Que lá trocou-se o café lá naquela empresa, a percepção do colaborador com relação ao espaço não mudou mais nada, foi diferente. Você imagina, então, que as pessoas vão ter que reorganizar o seu planejamento, ou ela vai chegar um pouco mais tarde, ou ela vai se programar para sair um pouco mais cedo, porque ela tem que pegar a van para ir para o metrô, para ir para o trem, a partir das 4h30, e a última é às 6. Depois disso, ela vai ter que se valer de Uber, de outras maneiras de chegar ao seu ponto de entrada no transporte, no transporte público, né? Ou vai usar sua bicicleta, tem que entender se tem ciclovia passando perto, se a pessoa vai se arriscar no meio do caminho, tem diversas outras questões, né? Mas é, o, a gente está falando em custo, e aí entra um outro ponto que é importante, né? A pessoa está pensando em localização e em custo. De repente, ela vai conseguir um aluguel mais em conta. Pô, legal pra caramba. Só que a laje era menor e ele teve. E antes ele tinha empresa em 3 andares, agora ele tem empresa em 6 andares. É outro impacto. Então, eu acho que nesse ponto, temos a limitação de custo. Ou foi decidida já a localização. Ok, aí a gente precisa entrar com um pensamento extremamente estratégico e planejar como é que a gente vai transformar com o que a gente tem em mãos, os imitadores que a gente tem em mãos, algo que pode ser ruim em algo extraordinário, em algo que o nosso colaborador, o nosso cliente interno esqueça, ou pelo menos minimize o seu desconforto de ter que, pô, eu estava aqui perto do metrô, perto do ônibus, eu estava numa região que era muito servida por transporte, por áreas de alimentação dentro de um custo razoável. Agora estou nesse lugar, pô, tem pouca opção, para qualquer opção tem que andar muito, para ir para o metrô tem que andar muito, tem aquelas questões mais. Mas a hora que eu entro no espaço, putz,
o espaço é fantástico. E eu até esqueço que eu levei 2 horas para chegar. Então, a gente tem que pensar muito bem, de maneira muito estratégica, para entender esse público e fazer esse, não vou dizer nem adaptação, mas essa estratégia de criação para que ele seja muito bem atendido dentro do que ele precisa fazer no escritório, com as tipologias, com a tecnologia. O cara chegar lá depois de 2 horas e não conseguir se conectar ao Wi-Fi, não dá. O cara chegou depois de 2 horas, não consegue pegar um café porque as máquinas estão sem suprimento. Não foram abastecidas ainda. Ou o cara chega lá e não tem a geladeira para ele guardar a comida dele. Ou chegou, vai para uma reunião, não tem sala de reunião para ele fazer a reunião que ele foi para o escritório para fazer, sabe? Aquelas coisas que a gente falou na aula, no episódio passado sobre salas de reunião. Aqui um exemplo. Se você não tem o espaço, os espaços que o cara precisa, e você está obrigando o cara a ir para o escritório, e você ainda fez o escritório um lugar que o cara ele demorava 1 hora para ir para o escritório, está demorando 2, você acabou com o engajamento do cara. E você vai querer que o cara produza feliz e com alegria, né, Celso? Convenhamos, né? E aí você comentou alguns aspectos que eu vou explorar um pouquinho mais, que é o seguinte, algumas empresas, né, se ela fez um bom planejamento, ela pode minimizar uma parte do custo com o transfer ou com a questão logística de alimentação, se ela faz parcerias com restaurantes locais que tenham a predisposição de fazer esse investimento, né? Eu conheço algumas empresas que a posição dela não está favorável em termos dessa infraestrutura de alimentação, e aí ela teve sorte, digamos assim, que alguns restaurantes investiram e deixam à disposição, né, vans para fazer a busca dos clientes, né? Eles fazem esse investimento para atender essa população, assim como alguns shoppings também eu sei que fazem esse tipo de trabalho. Mas é o que eu costumo dizer, não existe café de graça, né? Se esse restaurante ou shopping colocou à disposição esse serviço de transfer, invariavelmente está embutido no custo do quilo ou do à la carte que ele oferta, né? Não tem É. como bancar um serviço desse sem repassar para o cliente final, tá certo? Então, é Só um de comentário em algumas cima disso que empresas você também. falou, que o shopping já é uma alimentação mais cara, né? A gente sabe, se você vai se alimentar num quilo ali a um quarteirão ali do escritório, você vai pagar, obviamente, existem quilos e quilos, né? Você não vou comparar o quilo na Chácara Santo Antônio com o quilo no Itaim, com o quilo na Paulista, com o quilo lá no centro. São quilos diferentes, né? São quilos diferentes, né? A balança pesa diferente, mas de qualquer maneira é a alimentação mais próxima, uma padaria que ofereça um PF ou ofereça um pequeno buffet de na hora do almoço, você consegue aí uma variedade. Tem até restaurante que ele só abre para isso. Não é um restaurante normal. E restaurantes normais começaram a investir, que só abriam para o jantar, começaram a investir nisso por conta da demanda do entorno. Mas esses são em áreas consolidadas, né? Tem outras áreas que essas coisas precisam ser desenvolvidas, né, Celso? E aí, outro ponto que você comentou é o exemplo que você deu. Nós tínhamos 3 lajes, e aí teve um custo de oportunidade de um imóvel que tinha a metragem que a gente precisava, só que dividido em 6 lajes. E aí me faz lembrar uma passagem que eu tive quando eu cuidava de real estate da empresa, e eu fiquei extremamente chocado porque a empresa tinha contratado uma das Big Four, vamos dizer assim, do mercado de real estate.
Eu sei que eu tinha uma limitação de verba por metro quadrado, né? Mas uma das opções que me foi apresentado à época era um condomínio em Alphaville, só que o condomínio contava com torres pequenas de 3 andares, de lajes pequenas também. Então, para eu ter a metragem total que eu precisava pegar 7, 8 lajes espalhado em 3, 4 blocos diferentes. E aí, dois aspectos que eu questionei essa empresa que me ofertou isso, né? Falei, olha, eu vou pagar um metro quadrado dentro do budget que me foi limitado, eu repassei para vocês, só que eu vou ter que ter 10 recepções, porque está tudo espalhado, né? Eu vou duplicar algumas atividades do que eu ficar centralizado em poucas lajes, ou pelo menos no mesmo bloco. Eu vou ter um Uhum. custo operacional que eu vou ter que ter malote entre esses blocos, mesmo estando no mesmo condomínio, porque a correspondência ela não vai flutuar. Eu estou falando isso porque já faz algum tempo, né? Hoje, talvez a demanda de malote seja menor porque se digitalizou muita coisa e não transita mais papel. Mas naquela época era muito comum ter trânsito de documentos, né? E não podia fazer um trânsito de documentos levando embaixo do braço, né? Você tinha que ter uma coisa formalizada, né? Pois é, né? Todo um processo que isso também demanda custo. E talvez o mais grave, eu ia quebrar a empresa com relação à sinergia. Imagina uma Sim. área correlata que tem um grande fluxo de troca com uma outra área, está num outro bloco, num outro andar. Como que fica, né, a sinergia do trabalho dessas equipes ou desses profissionais? E é em função desses fatores, Luiz, e aí eu vou pedir uma licença para o nosso público fazer um pouco do jabá do Optimum Space. Como o Optimum Space pode contribuir para fazer esse mapeamento, fazer essas análises e propor soluções com todo o respeito, inteligentes, para que se opte pelo melhor custo-benefício e não por uma falsa ilusão de pagar mais barato o metro quadrado por N motivos quaisquer, sem levar em consideração esses fatores e outros que são possíveis de a gente mensurar e dimensionar num projeto planejado. E esses custos indireta é aquela questão, né? Esses custos indiretamente vão impactar em situações que vão impactar na produtividade, vão impactar na capacidade de inovação da empresa, na capacidade de comunicação dela, o que pode e aumentar, por exemplo, a rotatividade dos colaboradores, ou criar uma inércia na empresa que tem um custo muitas vezes muito maior, que eu tenho certeza, é um custo muito maior de você recuperar do que você pagar um pouco mais caro e manter o grupo mais coeso em menos blocos ou em menos lajes, né? Ou o que seja, num bloco só, dividido em várias lajes, que seja. A gente tem casos, por exemplo, na área de saúde, de empresa que ficou dividida em várias fases, mas estrategicamente os grupos que tinham um primeiro nível de sinergia estavam no mesmo andar ou andares um acima do outro, minimizando a questão de distância, mas é o que você falou, a gente consegue, no Workspace, entender, através da imersão e de estarmos focados em analisar a empresa, olhar para como ela age, como é que são as interações, como é que é a chegada das pessoas. Isso é uma coisa que é importante, né? Que muitas vezes nem, mesmo nas análises de observação, ninguém presta muita atenção em analisar como é que as pessoas chegam, né?
Não, não, chega de carro, chega de ônibus, chega de bicicleta. Não, não é isso. Como é que elas, depois que descem do transporte, elas chegam no prédio? Elas chegam de cara amarrada, elas chegam tranquilas, elas chegam em grupo, batendo papo, já com café na mão, que pegou ali embaixo, no térreo do prédio. Como é que elas chegam? Porque isso mostra muito de como vai ser, como elas vai ser o dia delas. Porque se a pessoa já chegou meio torta, porque o trem parou, né? E ela teve que ficar aguardando, descer numa estação X, ficar aguardando um tempão, pegou um trem que ela normalmente pegaria mais tranquilo, pegou entupido, já chegou amassada, a pessoa chegou amassada. Como é que essa pessoa vai? Cara, tem que ter algo no escritório que faz com que ela se distancie disso, esqueça esse momento ruim, se distancie disso e entre. E a gente falando um pouco de neuroarquitetura, ela entra numa outra vibração cerebral, transformando as sinapses dela para que ela consiga trabalhar. E isso é a estratégia de planejamento do espaço, a estratégia de workplace, baseada em dados e essas percepções que, ao princípio, podem ser chamadas de empíricas, mas elas têm embasamento, ainda mais hoje, elas têm embasamento teórico, prático e de dados. A gente conseguiria mensurar, pôr um capacete, um capacetinho, uma touca com uns sensores, e você consegue captar essa atividade cerebral da pessoa chegando no prédio, de como ela chega e como ela como isso vai mudando no dia, durante o dia dela. E depois, na hora de ir embora, ela começa a estressar meia hora antes. Porque ela fala, "Puxa vida, lá vou eu. A van vai estar lotada, ela vai demorar para chegar." A pessoa já antecipa o sofrimento, é natural. A gente antecipa o sofrimento. E aí já chegou em casa querendo matar um, né? Então, essa jornada toda tem que ser muito bem pensada. A gente tem que analisar quem são essas pessoas, né? E persona está muito mais relacionado a não só geração, atividade que executa. É uma pessoa que precisa vir todo dia para o escritório, não é? Que mesmo em políticas híbridas, a gente sabe, a gente, quando vai conversar com as pessoas, não, eu não preciso vir todo dia para o escritório, mas eu prefiro vir todo dia, né? E aí, como é que você pensa num espaço de trabalho em que metade da sua equipe que você achava que você disse que deveria ir 2 vezes por semana, está indo quase todo dia? E aí você ouve que não tem espaço, mas a gente pensou, mas não pensou considerando o comportamento, né? Pensou considerando a política e simples que todo mundo ia cumprir. As pessoas não cumprem, né? A gente sabe disso, né, Celso? Então, a tua fala tá sendo um flashback aqui para mim, porque numa das passagens pelo corporativo eu trabalhei na Avenida Paulista, mas lá na ponta final, na Consolação, e quantas vezes, né, eu chegava de manhã cedo para trabalhar e as pessoas chegavam já chutando o balde, tipo, bom dia, Luiz. Aí você, por quê? Né, já com aquele espírito quente pra caramba. E eu dava risada, porque o pessoal reclamava do trânsito, reclamava disso, daquilo. Eu falei, cara, eu nem sei o que que é isso, porque eu venho pra cá a X metros do subsolo, que eu venho de metrô. Então eu não passo por esse perrengue, né? Então é muito interessante quando a gente tem essa empatia com o nosso usuário, entende qual que é o estado de espírito que a pessoa está chegando, independente do modal pelo qual ela veio para o escritório, né? E mais uma vez, né, reforçando o que você já disse, como que o ambiente
acolhe essa pessoa quando ela chega, para minimizar esse eventual estresse que ela teve até chegar lá. Independente da Uhum. carga horária que ela se locomoveu do ponto da onde ela estava até o escritório. E aí uma outra referência que eu me lembrei, quando a gente fala de sinergia, quantos projetos, né, principalmente você que está mais envolvido em projetos, já viu de empresas que investiram, eu falo investir, não é gastar, é investir, de negociar com o proprietário a possibilidade de cortar a laje e fazer escadas para conectar os andares para aumentar essa sinergia. Não é só uma questão de conexão, mas também a possibilidade da pessoa se movimentar e não ficar pegando o elevador de andar de um andar para outro, né? Acaba gerando uma circulação, uma movimentação natural das pessoas. E o outro flashback que eu tive, antes de eu ir para esse endereço na Paulista, eu trabalhava na Dutra, na Avenida Dutra, caminho para Guarulhos, para o Rio de Janeiro. E na época usava-se muita impressora. Eu fui fazer um inventário de impressoras porque a gente ia aproveitar esse moving para adotar o outsourcing, ou seja, não ia ter mais Uhum. equipamento próprio, a gente ia ter uma empresa contratada, terceirizada, que ia fazer gestão desse ativo dos equipamentos de cópia e impressão. E aí um dos setores que eu visitei, né, foi o best case lá, tinha, sei lá, 23 colaboradores do departamento, tinha 24 impressoras na área. Tinha Tinha mais uma por colaborador. Mais de uma por colaborador. o real. Eu falei, putz, eu vou implantar o outsource, onde o conceito é a gente ter ilhas de impressão, ou seja, não vai ser um para um. O dimensionamento na época estava dando, em média, um equipamento multifuncional a cada 50 pessoas. E, meu, o cara não tirava a bunda da cadeira para pegar a impressão dele. Eu vou fazer o cara caminhar, o cara vai me xingar pra caramba, né? E eu já tinha um pitch preparado para isso, viu, Luiz? Quando o cara Né? viesse reclamar, falei, não, mas você não está entendendo. Esse é um projeto que a gente construiu junto com o RH e faz parte a questão da saúde e bem-estar das pessoas. Então, o fato de você levantar e fazer alguma caminhada é um exercício inconsciente que você vai fazer que vai ajudar a tua saúde, né? Eu já tinha isso preparado para quebrar um pouco, né, e brincar um pouco com a situação, mas surpreendentemente não aconteceu isso. Eu não tive reclamação com relação ao pool de impressões. O pessoal ficou tão encantado com layout, com design, com nova mobília, etc e tal, talvez de ter saído numa planta fabril e ir para um escritório no meio da ponta da Paulista, né? Que isso daí passou despercebido. E outro fator, dentro da tua fala, quando a gente fala de Isso exemplifica muito a questão da localização, mas bem pensada. Não a localização simplesmente porque vai custar mais barato, mas uma localização pensada. E aí, quando você fala da neurociência, né, da neuroarquitetura, me faz lembrar o movimento que a gente teve também no mercado de pro open space, né? Antes, os escritórios tinham muitas salas fechadas, muito segmentadas, tudo, e aí veio esse conceito. E naquela época, eu percebia uma coisa que eu acredito que facilitou muito o processo ou estimulou a comunicação face to face, porque o cara olhava, nossa, o Luiz está lá, deixa eu ir lá falar, né? Não passava mensagem, não passava e-mail, sinal de fumaça, e eu ia lá falar pessoalmente contigo, né? Não pegava o telefone, eu sentava na tua mesa lá ou ficava em pé mesmo lá e trocava uma figurinha. Então eu acredito que o Open Space estimulou esse processo. Então a volta ao presencial, eu acredito que a gente tem que ter essas possibilidades para fomentar e resgatar essa troca entre pessoas e não ficar numa mensagem de WhatsApp simplesmente. Mas o nosso tempo está acabando, Liz. Eu vou pedir para você encerrar então. De que forma efetivamente, né, nós podemos contribuir
com os profissionais de mercado que querem ter isso para apresentar dentro das empresas, independente da limitação de custo, porque se ele já vai ter um valor, um budget para investir, para fazer um retrofit, faça de uma forma estruturada. Eu acho que primeiro de tudo é fazer uma análise muito bem embasada, né, de entender. É como se a gente fosse fazer um trabalho de planejamento urbano. Eu preciso entender como as rotas de movimento, a gente fala de rota de migração, né, dos pássaros, mas a gente tem a migração dos grupos dentro do espaço de trabalho. Eu preciso entender como é que esses grupos tomam posse do espaço, como esses grupos usam o espaço, o que usa muito bem, o que está funcionando muito bem, o que está funcionando mais ou menos, o que não funciona, o que eles imaginam para frente que eles vão usar. Existe algum projeto de TI? Porque a gente muitas vezes esquece que tem projetos que andam, independentemente se você vai reformar o escritório. Entender tudo isso, entender quem são as pessoas, entender os estilos de trabalho dessas pessoas, entender pronto, se a gente está falando de retrofit, a empresa não vai sair de onde ela está. Mas como é que eu posso melhorar esse espaço de uma maneira efetiva e com dentro de qualquer limitação financeira? Porque mesmo nas limitações mais drásticas, a análise ela vai trazer, elencar uma série de pontos que são tipo essenciais que se mexa, aqueles que são o famoso nice to have, que são desejáveis, mas não são críticos, classificar tudo isso e executar. Não vou conseguir, tenho 5 pontos críticos, não vou conseguir executar os 5, mas eu executo 3 críticos e 2 desejáveis que vão no mix, vão estar dentro do meu custo, eu já estou fazendo uma coisa muito bacana. A questão tem que ter o pensamento estratégico. E é aí que a gente entra e vai atuar nessa análise, né? Porque a gente tem que analisar a cultura, a gente tem que analisar as pessoas, tem que entender os estilos de trabalho, entender as políticas de trabalho híbrido ou não, né? Entender tudo isso, entender o mix de espaços que eles têm e fazer as escolhas corretas, né? Adaptações que podem não necessariamente ser quebrar uma parede, quebrar paredes, sair demolindo paredes, mas ressignificar a utilização daquela sala, ressignificar a utilização daquele espaço de café, ressignificar o papel da recepção. Por que não? Né? Eu acho que a mensagem é essa: pensamento estratégico, antes de mais nada. Boa. Então, eu quero fazer um questionamento, uma provocação ou mesmo um convite a todos vocês. Como que vocês aceitam um budget? Simplesmente vocês acatam e cumprem aquele número? Ou vocês se esforçam minimamente para idealizar alternativas, por mais que vocês tenham que pedir um pouquinho a mais, mas que apresente algo tangível, mensurado, palpável, com fatos e argumentos, para justificar esse plus que você está pedindo, em detrimento de entregar algo a médio e longo prazo que no final do dia e na conta, na ponta do lápis, vai ser mais econômico, mais inteligente, mais eficaz para a empresa que você está trabalhando. Fica o convite. Até a próxima. Até, pessoal. Até o próximo episódio.